Fala comigo, beleza? Eu sou o Leandro. Eu sou o Netinho. E hoje nós vamos falar sobre o agente mais secreto e mais caro do mundo. Tão secreto que nem ele mesmo lembra quem é ele. Você tá pensando em Ethan Hunt, James Bond, Agente DD6? Tá muito enganado. Na verdade estamos falando de David Webb, mais conhecido como Jason Bourne. Esse é o canal mais FDP do YouTube. Lança a vinheta. Ao contrário do que muitos pensam, o Bourne de Matt Damon não é o primeiro Bourne da telona. Na verdade temos uma novela, passada em 1988, com o mesmo título, Identidade Bourne. Só que o diferencial é que foi interpretado por Richard Chamberlain e ela foi dividida em duas partes. No caso não foi ao cinema. E tem um total de duração de mais ou menos umas 3 horas. E englobam provavelmente praticamente a história dos 3 livros de uma vez só. Ela conta com alguns diferenciais atual. Até porque elas passam numa época diferente. Mas não que isso deixe alguma coisa a desejar. Temos uma diferença entre o Bourne do Richard Chamberlain e o Bourne do Matt Damon. O Bourne do Richard Chamberlain era muito mais baseado na interpretação em questão do esquecimento de tudo. Não era um filme tão baseado na ação. Ele muitas vezes ficava até perdido em relação a combate, essas coisas assim, brigando até com o garçom, às vezes até levando um pau do próprio garçom. Então tem uma diferença um pouco grande, é uma trama um pouco diferente em relação a essas coisas. É totalmente diferente, porque o Matt Damon já mostra muito mais ação, muito mais entretenimento sobre... Baseado no combate. Exatamente. Essa já mostra mais investigação, mais pro lado do espião mesmo. Ela conta com interpretações fantásticas e é muito aclamada pelos fãs, por manter a sua fidelidade com o livro. Para você que não sabia, a série Bourne, a franquia Bourne, é inspirada nos livros. São 3 livros de Robert Ludlum, que é a Identidade Bourne, Supremacia Bourne e o Ultimato Bourne. E depois saíram 3 livros do Eric Van Roosbaster, alguma coisa assim. Que são, no total, hoje em dia, com o último livro de 2014, são 9 livros. Começando com o Legado Bourne, que na verdade não tem nada a ver com o Legado Bourne do cinema. Bourne de Richard teve sua estreia em 8 de maio de 1988, contando com a linda atriz Jacqueline Smith. Roda um trechinho do filme para o pessoal conferir. Starting Sunday. Who is he? A story of romance and intrigue. Jason, I'm terrified. Richard Chamberlain. Marie, I'm a hired killer. Jacqueline Smith. Take her to the river. Robert Ludlum's best-selling thriller. Bourne Identity. E enfim, chegamos em 2002, provavelmente o filme mais conceituado e conhecido pela galera, interpretado por Matt Damon. O filme tem a direção de Doug Liman, o roteiro de Tony Gilroy e a trilha sonora composta por John Powell, conhecido como o ganhador do Oscar pelo Como Treinar o Seu Dragão. Grave bem esses nomes, Doug Liman, Tony Gilroy e John Powell. Eles vão aparecer nos próximos filmes. O filme teve lançamento em 14 de julho de 2002 nos Estados Unidos, e um pouquinho depois do Brasil, em 11 de outubro de 2002. O filme teve um orçamento de 60 milhões. E teve uma boa bilheteria para um filme de verão, arrecadando 214 milhões. Para um filme de verão, teve um elenco bastante foda, contando aí com Matt Damon, Julie Stiles, Clive Owen, Chris Cooper. Contendo apenas um risco, que foi Franca Potente, que foi escolhida pelo diretor Doug Liman, que na época não era uma atriz tão conhecida. A franquia ela se desenvolve num dado momento em que uma das missões de Jason Bourne foge do controle. A missão seria assassinar um líder africano. Essa missão acaba falhando devido a alguns acontecimentos que você verá durante o decorrer da franquia. Jason acaba sendo perseguido pelos seus criadores e passando a ser, obviamente, um perigo em potencial, deixando o governo aí na mão. O que não se sabe, na verdade, é que Jason Bourne perdeu sua memória. E na verdade o governo acha que ele ainda lembra de tudo e é um perigo potencial devido a saber todas as informações que se passavam no projeto Treadstone. O filme, apesar de ser um filme de verão, levou 5 anos para ser gravado, devido a muitas brigas que Doug Liman e Matt Damon tiveram com a Universal Pictures. O fato é que a Universal queria cortar várias cenas que explicavam a história de Jason Bourne, querendo botar um filme muito mais comercial do que um filme de espionagem, ou de assassinos no caso. Porém, Doug Liman estava querendo ser bastante fiel ao livro de Robert Ludlum. Daí as idas e vindas e essa duração de 5 anos até ser produzido o filme. E um aumento de quase 1 milhão no orçamento total do filme. O diretor Doug Liman mostrou um comprometimento muito grande com a franquia. Ele tem um estilo muito convencional de gravação. Ele mesmo dirigia as câmeras, entrava no set, fazia tudo do jeito dele. O filme conta com cenas muito fodas mesmo, cara. Em relação à primeira cena, que na minha opinião uma das melhores, é a cena da perseguição, onde o Jason Bourne foge com o Mini Cooper. Aquela cena ela tem uma transição muito boa do filme, que é onde a Marie escolhe se ela vai continuar com o Bourne ou se ela vai se entregar para a polícia tentando se salvar. E a cena, cara, a perseguição no meio das ruas, um Mini Cooper todo destruído, os carros da polícia tentando seguir ele, subindo escala com o carro, descendo escala com o carro. E a toda a cena é muito bem feita, não é uma cena tão mentirosa às vezes como se passa 007, essas cenas assim. E a outra cena pra mim é a cena do gordinho voador. O gordinho voador é a melhor cena que tem, cara.
onde no final ele usa um gordinho para descer um prédio de praticamente 5 andares. Ele desce montado no gordinho e acaba atingindo um outro agente com tiro de certeira na cabeça, cara. E cai do prédio normal, acaba levantando. É uma cena um pouco mentirosa, porém muito bem feita a cena. Você não diz que aquilo ali é mentira. Não, é mentira sim. Na verdade é, mas fazer o quê? Pra mim, a cena que eu mais me identifiquei foi a do atirador sniper chamado Professor, interpretado pelo Clive Owen, atrás do Matt Damon, do Jason Bourne ali, e mirando ele pela casa. Eu achei a transição dele ali, ele ofuscando a visão dele, atirando num galão com um rifle, e achei maneira a perseguição dele ali. Ele atira pro alto, dá uma enganada nele ali, chama os pássaros e depois pega ele distraído. Eu achei muito bom. E ele tentando interrogar ele ali, ele, nos últimos suspiros ali, acaba não revelando nada pro Jason e ele fica mais frustrado ainda. Esse é um ponto forte da franquia em relação a isso. Porque a franquia ela não é baseada no combate, nem na perseguição astronômica. É tudo baseado na coisa mais simples possível. A única coisa que ele tem no momento ele usa. No caso, em outros filmes ele acaba usando uma bíblia, acaba usando qualquer coisa que ele vê pela frente. Mostrando sua grande habilidade, né? Surpreendendo o público aí, então. Seu instinto de sobrevivência, no caso. É. A cena também do restaurante, dele conversando com a Marie, ele mostrando que ele tem uma habilidade bem grande e ele também não entende por que ele tem. Até então ele está descobrindo quem é ele, na verdade. Ele mostrando que a garçonete é canhota, ele já percebendo isso tudo dentro de um restaurante. O peso de um gordinho que está sentado lá comendo, ele já calculando isso tudo. Fala que o gordinho sabe se defender também. Exatamente. Só olhando pro cara. Então, ele mostrando que ele tem uma habilidade e ele não entende por quê. E essa é a trama do filme, né? Isso prova que não é mentira. Tanto que um tempo depois, saíram em várias revistas super interessantes, por exemplo, que essa percepção que ele tem das coisas ao redor é uma coisa que pode ser treinada normalmente por seres humanos. A gente que não costuma usar muito, mas é uma coisa que pode ser treinada. Onde você pode ver isso muito bem é no filme Jogo de Espiões, filme com Brad Pitt. Ele, no treinamento dele, o professor dele, no caso, o mentor dele, explica totalmente como se usar toda a percepção que você tem ao redor do lugar, independente do lugar que você esteja, restaurante, numa rua, você consegue perceber tudo que tem ao redor de você. Confira agora algumas cenas do Identidade Bourne. He has the skills You! Stop right there! of a dangerous man. I need to know what went wrong. I think he snapped. But he has no memory. We don't take care of this, we will both burn. It's trained, conditioned, built to disappear. I'll give you $10,000 to drive me to Paris. I get the money, and I don't get hurt. That's the deal. Now, the government's top agent I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. Amnesia? Yes. is about to become their #1 target. What's in Paris? It's a name, Jason Bourne. Let's see if the Paris police can find him for us. And the only way he can survive Buckle up. is to find out who he is I guess you're not home. Monsieur Bourne! I don't recognize any of this. I don't recognize any of this. before they find out Get the address. I think I got it. In his. where he is. Get everybody up. I want them all activated. Do it now! What is it? Something wrong? We can't stay here. It's not safe. He's out of control. Very clear what needs to happen. Based on the international bestseller I don't want to know who I am anymore. from Universal Pictures, You got to get as far away from me as you can. What are you gonna do? Danger I have everything they put inside me. is Everything I ever learned. All of it. born. I'm going to make it stop. The Bourne Identity. Chegamos em 2004 com o filme Supremacia Bourne. O que acontece com o filme? Na verdade, ele teve duas transições. Seriam a transição da história e a transição de diretor. Porque o Doug Liman, ele sai de diretor e vira produtor, entrando Paul Greengrass no seu lugar. E continuamos com Tommy Doyle no roteiro e John Powell na trilha sonora do filme. O filme com a sua data de lançamento de 23 de julho de 2004, chegando aqui no Brasil novamente atrasado, né? Em setembro de 2004 mesmo. Um pouquinho depois só. E com seu orçamento de 75 milhões, arrecadando nada mais nada menos que 288 milhões de dólares.
Mais uma vez, para a franquia de verão, uma boa bilheteria, no caso, né? Continuando com o elenco aí, né? Matt Damon, Franca Potente continua, porém, no começo do filme já sai fora, e Julie Stiles ainda, mantendo quase todo mundo aí do mesmo filme. A base do elenco principal é praticamente a mesma. O filme tem basicamente a mesma trama do primeiro, sendo que com Jason Bourne tentando viver uma vida normal, aparentemente normal, casado com Marie, e tentando deixar para trás o seu passado como um assassino. Constantemente mudando de endereço várias vezes com Marie, ele percebe que está sendo perseguido por um agente russo, que acidentalmente assassina Marie, como eu tinha dito. Ela morre logo no começo do filme. Que no caso ele veio atrás do próprio Jason Bourne. Mas numa trama de perseguição, de tudo que vocês vão ver no filme, ele acaba assassinando sem querer a Marie. E essa cena, até essa cena dela morrendo na água, show de bola mesmo, bem filmada. Dentro das críticas do filme, tem uma crítica muito forte, um ponto muito forte, que seria a câmera tremida, que Doug Liman não usou tanto no primeiro filme. Mas como o Paul já vem tentando diferenciar algumas coisas da franquia, ele acabou até exagerando um pouco, sendo comentado que foi usada câmeras tremidas até em diálogos, sem necessidade. Não que isso tenha atrapalhado o filme, você consegue entender muito bem as cenas de combate, são todas muito bem coreografadas, tanto que foram até premiadas. Dentro dos prêmios, um dos talvez mais populares entre a galera foi o MTV Awards, levando como as melhores cenas de ação, e foi premiado também a cena de Moscou, a cena da perseguição, que foi eleita uma das melhores cenas que tem até hoje nos filmes de ação, em termos de perseguição de carro nas ruas. Devido a essas cenas de câmera tremida, rápida em cenas de ação no Supremacia, acabou se tornando referência para outros filmes aí, que não usavam até então. 007, vários filmes de ação aí, fazendo eles se renovarem e nos próximos filmes acabando usando o mesmo esquema de Doug Liman. Uma referência do Paul Greengrass em relação ao cenário, às cenas de combate, é que ele usou itens reais, na verdade. Itens que podem ser comprados em lojas, itens muito simples, o que acabou sendo, como ele disse, uma referência para os filmes de ação. Tanto que você vê uma diferença muito grande anterior do Daniel Craig e depois do filme, com a continuação dos filmes do Daniel Craig. São mais inspirados na Supremacia Bourne e no Ultimato Bourne, que foi um diferencial realmente para os filmes de ação, principalmente os filmes de espionagem da época. Reparar bem em Cassino Royale e nos anteriores, você vê uma diferença enorme sobre as cenas de ação câmera tremida. O filme, devido a ser uma transição de história, ele não é tão baseado no combate como o primeiro e o terceiro, mas assim no roteiro, tanto que o roteiro foi até muito conceituado lá fora. Mesmo o Tony Gilroy dizendo que construiu o roteiro do zero. O roteiro é apenas baseado em algumas cenas do filme, do livro. Mas nada foi tirado realmente do livro. O roteiro foi todo construído do zero. Esse Supremacia tem uma grande curiosidade que 2 semanas antes dele ser lançado, o Paul Greengrass correu atrás lá e filmou um novo final, trazendo aí meio que um medo pela recepção do público, mas porém foi o melhor final recebido em testes do filme. Mais uma vez, cara, o filme conta com cenas inacreditáveis, realmente, e premiadas, né? Não só inacreditáveis, muitas cenas do Bourne foram premiadas com prêmios em relação ao dublê, em relação à ação. Na minha opinião, a cena em si, a melhor cena não foi uma cena de combate, foi uma cena até um pouco em relação ao drama, que é quando a Marie morre, logo no começo do filme. A parte dele mergulhando junto, o carro entrando na água, e ele tendo que sair do carro, sabendo que ela já estava morta, beijando ela, sabendo que aquilo ali já era um cadáver praticamente. Mas o problema dali não é nem a relação disso, é a relação dele saber a frieza dele tratar aquilo ali. Saber que não adianta ficar chorando, não adianta, sei lá, se desesperar. Ele sabia que dali, meu irmão, ele tinha que continuar e seguir em frente e tentar matar ou descobrir quem tinha feito aquilo ali. Eu lembro que logo quando eu vi essa cena, eu chorei. Eu lembro logo quando eu vi essa cena, eu reparei que eu entendi como uma jogada do Paul Greengrass, querendo tirar ela do filme para ele poder se locomover, se mexer mais. Porque deixar um Jason Bourne mais frio também. Exatamente. Eu acho que quando o protagonista tem uma antagonista mulher, acaba aprendendo, ainda mais ele com várias habilidades, várias coisas, evitando, correndo de coisas, porque você tá com uma pessoa que você gosta, entendeu? Para não trazer perigo para ela. E isso foi até um pouco criticado no primeiro filme. Em relação ao filme, algumas das vezes fugiu um pouco da franquia de ação e tentar puxar pro lado do romance. Isso foi uma cartada dele de descartar o romance totalmente e botar o filme baseado só na ação, só naquele naquele Jason Bourne, no caso, frio, e na perseguição, tentando descobrir quem ele era e quem fez aquilo contra ele. Exatamente. Reparando, fiz uma comparação rápida entre o Jason Bourne do Identidade e do Supremacia, você vê uma grande diferença, até em diálogo. O Matt Damon fala muito menos no Supremacia do que no Identidade. Parece que ele já está mais ciente das suas habilidades e tudo. Agora, pra mim, a minha melhor cena foi a perseguição. Trabalha no filme? A cena que eu achei melhor, pô. Pra mim, a cena que eu achei bem mais elaborada ali, melhor no Supremacia,
foi a Perseguição em Moscou. E ela, assim, sem querer mesmo, eu acabei vendo ela em HD. Parece que você tá no set de filmagem. E ela, a perseguição é muito foda mesmo. E ele, no final dela ele acaba matando o agente que tá atrás dele, russo, o Kirill. E ele esmaga ele numa coluna com um táxi amarelo e achei foda essa cena. Não, e mais uma vez na cena de perseguição tá com um carro vagabundo demais. Igual o Mini Cooper agora é um táxi amarelo completamente vagabundo, destruído, e ele consegue. E tu vê que ali tem uma certa realidade, óbvio que é mentira, mas tem uma certa realidade. O jeito que eles gravam, o tipo da cena é completamente real. Um dia que ele é computadorizado, ou tem alguma cena de mentira, é muito real a cena. Com certeza no próximo filme ele vai estar indo com um triciclo para matar o próximo inimigo. Confira agora algumas cenas do filme. 2 years ago, This your store? It's a little hard to find. Jason Bourne walked away from his past, never to look back again. But his past never stopped looking for him. Hurry! You're blown. How? Jason, I don't want you to do this. We don't have a choice. Now, Jason Bourne just popped up on the grid in Naples. he's playing their game He's making his first mistake. They don't make mistakes. on his terms. He's doing exactly what he said he'd do. He's coming for us. This summer, Why are they still after me? I don't know. We can play these games forever. Okay, he's not in front of you. You can't see it. Forget it. He's gone. Let's play a little offense. You have no idea what you're getting into. They know you're here and they're coming for you now. How long do I have? Matt Damon is Jason Bourne. É isso aí, galera. Esse é o vídeo parte 1 da franquia cinematográfica Jason Bourne. Se inscreva no canal então, e essa é a primeira parte, eu não te dividir porque senão ficaria muito grande. Mas vamos ter a parte 2 continuando aí com Ultimato e o Legado, para fechar a franquia Bourne. E se inscreva no canal e ajuda a gente aí. Se não gostou, curta. Se gostou, também curta. E teremos 2 vídeos por semana. O primeiro, nostalgia, e o segundo, review do filme lançamento. Não necessariamente um lançamento do cinema, mas um filme de 2015. Deixa um comentário aí falando o que achou e das próximas ideias também. E conforme vocês pedindo, nós fazemos do que vocês pedirem. E é isso aí, galera. É só canal Filmes de Primeira. Canal mais FDP do YouTube. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.